paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, vocês que acompanham o canal Jorge Alex, Uma Voz no Deserto. Nós estamos então com uma série de Jesus, a volta de Jesus, esperança e urgência. Estamos hoje no 6º episódio e você que tem nos acompanhado, tem compartilhado, tem deixado o seu comentário, muito obrigado. Continue nos ajudando a levar essa palavra para mais pessoas que precisam aprender sobre a volta de Jesus, sobre os sinais da volta de Jesus, o que vai acontecer depois da volta de Jesus, o que vai acontecer no mundo, como vai ficar, quantas vezes Jesus vem, se uma, se duas, se secreto ou não. Nessa série você vai aprender muitas coisas. E hoje nós vamos falar sobre dois grupos distintos, um grupo e uma dupla, na verdade, muito importantes na grande tribulação, que são os 144.000 e as duas testemunhas. No capítulo 7 e 11 de Apocalipse, nós encontramos essas duas figuras centrais do evangelismo durante a tribulação, os 144.000 e as duas testemunhas. Isso nos mostra que mesmo em meio ao juízo e à ira, Deus continua mostrando a sua misericórdia e levantando vozes para proclamar a sua salvação. O plano de Deus não é só condenar. O plano do Senhor não é só condenar, mas salvar até o último instante. Nós vamos falar um pouco sobre cada um desses personagens. Vamos falar um pouco sobre os 144.000, são missionários de Israel. Você pode ler em Apocalipse, no capítulo 7, versículos 1 a 8, e Apocalipse, versículo 14, versículos 1 ao 5. Eu não vou ler esses versículos, porque são muito extensos, eu vou tomar muito tempo aqui. Eu quero ser mais rápido. Tá? Então você pode anotar Apocalipse 7, 1 a 8 e 14, 1 ao 5, e depois pesquisar ou ler na sua Bíblia, se já está aberta aí, acompanhar e provar o que a gente está falando à luz das Escrituras, né? Então vamos lá, 144.000. Quem são eles? Quem são esses 144.000? A Bíblia diz que são 12.000 de cada tribo de Israel. Isso significa que são judeus autênticos, são judeus. 144.000, 12.000 de cada tribo, somando das 144.000. Eles são selados por Deus para serem preservados e usados como missionários durante a grande tribulação. Eles são diferentes da igreja, porque a igreja nesse momento já vai ser arrebatada, já vai ter sido arrebatada, não estará mais na terra, estará no céu. Eles são israelitas, separados para anunciar o evangelho. Agora, qual as características dos 144.000? 1. São servos de Deus, conforme Apocalipse, capítulo 7, versículo 3. 2. Eles não se contaminaram, conforme Apocalipse 14 e versículo 4. Eles seguem o Cordeiro, Apocalipse 14 e versículo 4 também. E eles cantam um cântico novo, Apocalipse 14 e versículo 3. Anote esses versículos, vá para a sua Bíblia, pesquise, estude, leia, peça para o Espírito Santo lhe dar revelação, para que você veja que o que eu falo, não estou aumentando, não estou colocando nem nada mais nem nada menos do que está escrito na própria Bíblia de Deus. Agora cabe a cada um ter a sua interpretação. Se é pré, se é pós, cada um tem a sua interpretação. O importante é a salvação, é estar firme para a volta do Senhor Jesus. Agora, qual é a função desses 144.000 judeus, 144.000 que vão pregar o Evangelho na grande tribulação? A primeira função deles, então, que eu separei, é serem evangelistas mundiais durante a tribulação. Então quer dizer que esses 144.000, eles vão se espalhar pelo mundo todo, pregando a salvação em Jesus Cristo. Eles vão anunciar a salvação ainda possível em Jesus. Ainda vai ser possível a salvação em Jesus. E esses 144.000, eles vão anunciar essa salvação, pregando no mundo todo. Qual o resultado desta ação? Qual o resultado
desse evangelismo. De todas as nações, tribos, povos e línguas virão muitos salvos. Está escrito em Apocalipse 7, 9 até o 14. Esses são os 144 mil. Agora vai ter também duas testemunhas que são profetas em Jerusalém e vão proclamar também a salvação em Jesus Cristo. Você pode ler e acompanhar em Apocalipse 11, do versículo 1 até o 13. Apocalipse 11, versículo 1 até o 13. Eu vou deixar aqui em cima os versículos e você anote, pause, procure na sua Bíblia, marque para acompanhar depois, para ler depois, para estar inteirado com o que nós estamos falando. Vamos lá. Duas testemunhas. São profetas em Jerusalém. Agora, quem são essas duas testemunhas? A Bíblia diz quem são as testemunhas. Através de uma interpretação, a gente pode ter uma ideia de quem são as testemunhas. O que nós sabemos que são duas figuras proféticas que pregam em Jerusalém durante 1260 dias, 3 anos e meio. Há vários debates sobre a identidade das duas testemunhas. Muitos dizem que é Moisés e Elias, porque eles representam a lei e os profetas, e os milagres descritos lembram o feito deles. Outros dizem que é Enoque e Elias, porque ambos não experimentaram a morte. Mas eu não sei, a Bíblia não fala. E se a Bíblia não fala, eu me calo. Não tenho resposta. Qual a característica desse ministério das duas testemunhas? São vestidos de pano de saco, simbolizando o arrependimento. Eles têm poder de fechar o céu para não chover, transformar água em sangue e ferir a terra com pragas. Apocalipse 11 e versículo 6. Ninguém vai poder impedir até que eles cumpram o seu ministério. Apocalipse 11 e versículo 5. Após o testemunho, eles vão ser mortos pela besta. Então, após o testemunho deles, a besta vai matar eles. Mas depois de 3 dias e meio, eles vão ressuscitar e subir ao céu diante de todos. Apocalipse 11, 7 ao 12. E qual o propósito das duas testemunhas? Qual será o propósito deles? Eles vão ser um sinal de Deus em Israel e em todo o mundo. Então eles vão ser um sinal do nosso Deus em Israel, principalmente em Israel, mas em todo o mundo também. O propósito deles é mostrar que Deus está no controle, apesar do domínio do anticristo. A gente sabe que na grande tribulação o anticristo vai dominar, ele vai intensificar a sua maldade. Mas mesmo durante o domínio do anticristo, Deus ainda estará no controle. O terceiro propósito: sua morte e ressurreição vai levar muitos a reconhecer a glória de Deus. Apocalipse 11, 13. Então, quando eles morrerem e depois de 3 dias e meio eles vão ressuscitar e todos vão ver ele, e essa ressurreição vai levar muitos a conhecer a glória de Deus. Agora, uma pergunta: os 144 mil judeus, eles vão pregar em todo o mundo, as duas testemunhas vão profetizar e pregar em Jerusalém, vão morrer, vão ressuscitar, vão pregar também em todo o mundo. E esse evangelismo durante a tribulação, o que nós podemos dizer? Mesmo no período mais sombrio da história, o período mais terrível da história, o evangelho continua sendo pregado. O evangelho não vai parar de ser pregado. Pelos 144 mil judeus selados, conforme Apocalipse 7, pelas duas testemunhas em Jerusalém, conforme Apocalipse 11, eu já falei, e pelo próprio anjo que proclama o evangelho eterno pelo céu. Apocalipse 14, versículos 6 e 7.
Irmãos, uma coisa tem que ficar bem clara para nós, cristãos, hoje. Deus nunca deixou o mundo sem testemunho. Nunca. O juízo vem, mas a esperança ainda é oferecida até o último instante. Então, até o último instante, a esperança ainda vai ser oferecida. Ela ainda é oferecida hoje. Se na tribulação haverá tamanha urgência em evangelizar, em pregar o Evangelho, em proclamar a salvação em Jesus Cristo, quanto mais agora, no tempo da graça. Nós somos chamados para ser testemunhas vivas de Cristo, anunciando o arrependimento e a salvação. Assim como os 144.000 e as 2 testemunhas terão coragem diante da perseguição, nós devemos ter ousadia hoje, mesmo diante da rejeição, mesmo diante da porta fechada, mesmo diante do não, mesmo diante da cara feia, mesmo diante de muitas vezes somos escorraçados quando falamos do Evangelho, somos ridicularizados, debocham da gente. Mas se na grande perseguição, na grande tribulação, os 144.000 e as 2 testemunhas tiveram coragem, nós temos que ter essa ousadia hoje. João capítulo 9, versículo 4 diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Medite nesse versículo, João 9 e 4, e Deus vai falar com você. Este estudo nos lembra que Deus sempre terá um povo para proclamar sua verdade. A tribulação será um tempo de juízo, mas também de evangelismo intenso. Hoje ainda é o tempo da graça, e a nossa missão é anunciar a Cristo com urgência. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, Deus te abençoe. Que esse estudo, que essa palavra tenha entrado no seu coração e que você esteja tomando a decisão hoje de aceitar Jesus como seu Salvador, para não passar por esses momentos de tribulação. Essa é a minha oração. Deus abençoe e até o próximo capítulo.